Você costuma ter dor de cabeça em algum momento do dia? Este pode ser um sintoma que indica diversas doenças, mas como identificar os diferentes tipos? E é sobre dores de cabeça que a gente conversa hoje no quadro de saúde. Com a gente a neurologista, coordenadora em neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, doutora Renata Gomes Londero. Seja bem-vinda. Tudo bem, doutora? Obrigada, tudo bem. Bom, você aí de casa, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar a mensagem de texto pelo WhatsApp 99588-2374. Em primeiro lugar, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, cerca de 70% da população brasileira sofre de dores de cabeça com frequência. Para a gente começar, todas as dores de cabeça são iguais? Não, definitivamente não. Existem catalogados mais de 200 tipos de dor de cabeça, que vai desde a dor de a dor de cabeça que a gente tem no resfriado, até enxaqueca, que é uma dor das mais frequentes, até uma dor de cabeça secundária a condições mais graves, como um tumor cerebral, uma ruptura de aneurisma. Então, Sim. tem de coisas muito tranquilas, muito simples, até coisas mais graves. E muitas das dores de cabeça não têm uma causa específica, são geneticamente herdadas, ou são uma tendência pessoal a ter dores de forma repetida. Bom, por que tantas pessoas têm dor de cabeça? Existem alguns tipos, como, por exemplo, a dor de cabeça tensional. Quais os sintomas, por exemplo? A dor de cabeça tensional, que agora modernamente a gente vai chamar de dor de cabeça tipo tensão, na nova classificação das cefaleias, ela é a dor de cabeça mais comum de todas, que muitas pessoas às vezes chegam no consultório e falam assim, eu tive dor de cabeça normal, com a sensação de que isso poderia ser normal, que não é, de fato. Mas ela é a dor de cabeça do tipo tensão, ela é bilateral, então dói em geral os dois lados da cabeça, com uma sensação de pressão. Essa dor é leve a moderada, não é uma dor que vai impossibilitar a pessoa de fazer as suas atividades do dia a dia. E um número enorme de pessoas tem ela de forma episódica, uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses. E há um número menor de pessoas que sofrem ela de forma muito frequente e que seguramente mereceria atendimento para sanar isso. Sim. Bom, já no caso da enxaqueca, né, há sintomas mais intensos como luzes brilhantes, embaçamento, perda visual. Neste caso, a dor, se ela persistir por mais tempo, isso é um indicativo de algo maior que pode estar acontecendo? Ou mais grave? Quando a dor se repete sempre do mesmo formato, isso de modo geral é um fator tranquilizante. A enxaqueca ela é uma dor muito intensa que causa grande incapacidade e que muitas vezes faz as pessoas buscarem auxílio mais pela preocupação de ser algo grave. E em geral não é algo grave no sentido de ser fatal ou de causar uma incapacidade definitiva. Mas ela é grave no sentido de que ela precisa ser tratada por causar incapacidade para o trabalho, para atividade de vida diária, para relacionamentos, assim. Na enxaqueca, os pacientes têm dor que geralmente é unilateral, pega um lado da cabeça, esse lado muda de uma crise para outra. Ela pode vir acompanhada, principalmente precedida por a percepção de ver luzinhas, brilhinhos, ou pontos escuros, ou risquinhos, normalmente logo antes do início da dor ou mesmo já junto com a dor, e geralmente tem intolerância à luz e a barulho. Então, o paciente diz que prefere ficar num ambiente mais escuro, que prefere ficar num ambiente mais silencioso. Às vezes ele não se dá conta disso, mas ele automaticamente busca um ambiente mais silencioso, desliga o som, pede para as pessoas falarem mais baixo. Sim. Ela dura de 4 a 72 horas uma crise, então uma vez instalada, se a gente não fizer nada, o paciente pode ficar 3 dias com dor. E a frequência também é muito variável, de pessoas que têm poucas por ano até pessoas que têm diariamente. Bom, agora vamos à seção mitos e verdades. Dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia apontam que 95% da população apresenta dor de cabeça ao longo da vida. Mas prestem atenção, pelo menos 70% das mulheres e metade dos homens têm pelo menos um caso de dor de cabeça por mês. As mulheres, de fato, sofrem mais com o transtorno do que os homens? Existe alguma causa, aquele mito e verdade, diz que as mulheres têm mais dor de cabeça? Isso é fato, mulheres têm mais dor de cabeça e a maioria dos tipos de dor de cabeça é mais comum em mulher. Tem uma ou outra só que é mais comum em homens, então mulheres sofrem mais de dor de cabeça. Isso tem muito a ver com a questão hormonal.
Na enxaqueca, em especial, ela é muito variável em relação ao nível de estrogênio. E como a mulher, no período que menstrua, ela tem variação desse nível, esse é um desencadeante. Enxaqueca melhora durante a gestação, porque o nível de estrogênio é mais estável nessa fase. Às vezes melhora após a menopausa, quando também o nível de estrogênio fica mais regular. Então, mulheres têm mais dor de cabeça que homens. No caso das pessoas que sofrem com doenças como a epilepsia, por exemplo, esse cuidado com as dores de cabeça precisam ser reforçadas? Isso pode ser um sinal, por exemplo, de algum surto, um ataque? Não é um sinal de maior gravidade, mas é mais comum ter dor de cabeça quem tem epilepsia, é mais comum ter dor de cabeça quem já teve acidente vascular. Tem várias doenças que cursam mais com dor de cabeça. Sim. Não significa gravidade, mas a gente não deve deixar de atentar para isso, porque às vezes o que acontece é que epilepsia é um transtorno tão mais assustador que o paciente fala, eu também tenho dor de cabeça e isso parece menos importante. E não. Inclusive, tem alguns estudos mostrando que se a gente trata bem a dor de cabeça no paciente com epilepsia, a epilepsia pode até ficar melhor. Bom, agora eu preciso falar, afinal de contas o carnaval está chegando aí, e tem um tipo de dor de cabeça que acaba chegando e batendo na cabeça das pessoas quando exageram, especialmente com bebida alcoólica, enfim, beba moderadamente, se beber não dirija, tá? E muita gente sabe o que é uma ressaca e um dos sintomas é a dor de cabeça, né? Nesse caso, exageros, hábitos saudáveis, o que a gente deve entender? Por que acontece, até mesmo para quem não sabe, a famosa dor de cabeça depois de uma farra, de uma festa? Em geral, muito relacionado à desidratação e o álcool em si, ele é destruído em alguns metabólitos que são desencadeantes de dor de cabeça. Então, se manter hidratado, quando ingere bebida alcoólica, o ideal é ingerir água alternadamente. No dia seguinte, no dia anterior a ingerir bebida alcoólica, diminui a ressaca. O repouso e a alimentação mais com fruta, verdura, com coisas mais saudáveis também vai diminuir a ocorrência da ressaca. Sim. Melhor prevenção é não exagerar. Perfeito, doutora. Em caso de dor de cabeça, tá? Agora a gente vai tentar entender o que fazer. Existe um tratamento, claro, são diversos tipos de dor de cabeça, mas no caso, a automedicação, ela é recomendada? O que fazer se sentir uma dor de cabeça? Porque tem gente que toma remédio para dor de cabeça como se fosse jujuba, vão tomando um atrás do outro e diariamente. Esses são os pacientes que a gente acaba tendo mais no consultório, quem um dia tratou, exagerou e faz consumo excessivo de medicação. Então, seguramente a automedicação, acho que como em nenhuma condição é o indicado, o ideal seria sempre procurar o auxílio de uma orientação médica. Às vezes, dores mais comuns, o médico generalista consegue manejar bem e aqueles pacientes que têm dor mais repetida, mais refratária, deveriam procurar, então, um neurologista para tratar. A maioria das dores de cabeça não tem uma causa grave por trás. Acho que isso é uma coisa que já tranquiliza um pouco as pessoas. E a maioria delas vai ser bem manejada com um analgésico mais adequado. E aí a gente tem que pensar assim, que existem medicações que são específicas para uso em enxaqueca, que são medicações que são puramente analgésicas, medicações que têm analgésico com relaxante muscular. Então, dependendo do tipo de dor de cabeça, vai ter uma medicação que é mais adequada. E se o paciente fica usando, por exemplo, para enxaqueca, uma medicação que tem relaxante muscular, se ele usar muito seguido, o relaxante muscular pode tornar mais frequente a crise de enxaqueca. Então, tem que se pensar tudo isso na hora de medicar. Por isso que não é qualquer remédio que é bom para qualquer dor de cabeça. Agora, para encerrar, qualquer dor de cabeça, qual a dor de cabeça que a gente deve se movimentar? Todas elas, todos os tipos, se movimentar, por exemplo, para um hospital, para uma emergência, para evitar que as pessoas também não confundam qualquer tipo de dor com um coisas caso de grave, gravidade. Tem duas questões. Se a dor de cabeça atrapalha a vida do paciente, ele deve procurar, é uma dor repetida, ele deve procurar consultar numa consulta eletiva que a gente chama, não na emergência. Porque se atrapalha, tem indicação para tratar. Não importa se ela é uma dor tensional, que eu falei que é essa mais comum e mais tranquila. Se atrapalha a vida do paciente, ele deve procurar consultar. Que dores devem fazer o paciente procurar um serviço com mais rapidez, um serviço de emergência? Então, o paciente está bem e começa com uma dor de cabeça e em 1 minuto ela está nota 10 em 10. Está uma dor horrorosa. Então, uma dor que inicia e atinge o seu pico em 1 minuto pode ser um sinal de sangramento dentro da cabeça. Então, esse paciente deve ir à emergência. Se o paciente começa com uma dor nova, associada a vômito e febre, ele deve procurar a emergência. Porque isso pode ser um sinal de uma infecção, até uma infecção do sistema nervoso central, uma meningite.
Uma dor de cabeça nova num indivíduo com mais de 60 anos. Então, ele tinha um tipo e desenvolve outro tipo, ou nunca teve e começa com uma dor nova. Essas estão mais associadas a causas mais graves. Então, ele deve consultar dentro de uma semana daquele início da dor para verificar qual é o motivo. Um paciente que é portador do HIV ou que já teve um câncer, se ele desenvolve uma dor nova, essa dor também pode estar relacionada a uma dessas duas doenças e deve fazer ele procurar atendimento mais rápido. Então, a gente chama dos red flags, das bandeirinhas vermelhas em dor de cabeça. Então, essas coisas todas que eu citei deveriam fazer a pessoa procurar auxílio com mais rapidez. Embora qualquer dor de cabeça frequente que atrapalhe a vida do paciente merece atenção e é tratável. Não, eu já ouvi de paciente assim, me disseram que eu tenho uma dor crônica, então não tenho o que fazer. Não, a gente trata a dor crônica para deixar de ser crônica. Então, tem o que fazer, sim, sempre. Sim, há tratamento. Há tratamento. Bom, vamos para a tela antes da gente encerrar. Tem pergunta do nosso telespectador. O nosso telespectador é o Jair da Restinga. Boa tarde. Tenho dores de cabeça diariamente e tenho atrofia muscular. Minha neurologista me proibiu de tomar remédio, pois eles são relaxantes musculares. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu acho que o melhor é ele consultar direto com a sua médica. Exato. E se ele tem uma neurologista que o atende, há que conversar sobre isso. O fato de não poder usar relaxante muscular nos coloca isso, que a gente tem outras medicações para enxaqueca que não são relaxante muscular. Então, ele não pode usar aquela, não quer dizer que não possa usar nenhuma. Boa noite. Pode uma pessoa se tornar hipocondríaca em relação à dor de cabeça? Aquilo que a gente estava falando, né? É comum, principalmente quem tem enxaqueca, tem uma dor que é muito incapacitante naquele momento. Então, às vezes, os pacientes desenvolvem medo de ter uma nova crise e medicam não quando começa a dor, mas quando acha que vai ter. Então, isso seria uma hipocondria em relação à dor de cabeça. Ele vai se medicar pelo medo. A gente até tem nome para isso, se chama cefalgiofobia. Então, ele tem medo da dor de cabeça e medica não na dor, mas no medo de ter, que é uma coisa muito ruim, porque aí quando o paciente tiver a crise mesmo, não vai faltar o que fazer. Essa resposta foi para o nosso amigo Leandro Nascimento de Viamão. Bom, doutora Renata Gomes Londero, seja sempre bem-vinda. Muito obrigado por nos trazer essa luz no fim do túnel e aliviar essa dor de cabeça um pouquinho, para a gente não, pelo menos, ficar ansioso e nervoso a respeito, né? Seja sempre bem-vinda. Obrigado.